Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal do Grupo Crescendo. Esse podcast vai ficar acontecendo sempre depois das palestras. É uma das atividades que a gente vai ficar trazendo para as redes sociais. Então, nós tivemos agora a palestra com o Eliel, ele falando sobre a história do Espiritismo, como ele chegou, como ele iniciou, como ele chegou no Brasil. Uma palestra muito interessante, muito tema interessante para ser abordado. Já ficou um bocado agendado para as próximas, né, Léo? Isso. De vez em quando a gente tava ali, só, isso aqui já dá uma palestra nova. Então, uma palestra dessa proporção, a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Sempre durante as palestras vão surgindo dúvidas que a gente queria perguntar, mas não é o momento de ficar interrompendo. Então, depois da palestra, a gente vem aqui para um bate-papo para poder explorar um pouco mais de tudo que o palestrante estudou, né? Se preparou demais para falar só 40 minutinhos, né, Léo? Então, para começar, hoje a palestra está sendo conduzida por nosso amigo Ederson. E Ederson vai começar aí. Vamos tirar até o tutano, meu amigo. Eliel. Não. Então vamos lá, né? Então pegando um pouco do histórico, né? A cronologia, a gente observou lá na palestra que antes mesmo da definição espiritismo, né? Por Allan Kardec, lá mesmo nos primórdios da era cristã da Bíblia, a gente já percebia ou já via, né? As manifestações mediúnicas espíritas. Eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais sobre essas questões, que você falou um pouco sobre Samuel, também tem a questão de Moisés, que claramente, quando a gente traz hoje para a nossa realidade, seriam manifestações mediúnicas, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse momento, lá ainda. Assim, quando a gente faz uma visão, quando a gente faz uma leitura, uma visão espírita, a primeira coisa que a gente pode imaginar ou enxergar é que a Bíblia é um livro feito de psicografia. Sim. Né? Que o homem foi inspirado por Deus, então um espírito superior inspirou o homem a psicografar uma história que aconteceu. Dentro do próprio livro, eu falo assim da Bíblia, porque a Bíblia, como eu falei, é um livro de registro histórico que a gente não pode ignorá-lo. Você pode até questionar, debater, duvidar, mas não pode negá-lo, ignorá-lo, porque ele tem um contexto histórico importante. Dentro de tudo que você poder imaginar, ele está contido. Então, assim, pegando pela questão do livro mais conhecido do mundo, que é a Bíblia, lá tem várias passagens quando os 10 mandamentos é feito, né? Como é que foi feito esse mandamento? Foi psicografia também de Moisés para fazer lá os 10 mandamentos, e duas vezes. Ele faz a primeira vez, quando desce, e vê aquele pessoal tudo doido lá, enaltecendo o carneirinho de ouro, Isso. o bezerro de ouro, aí ele vai e quebra, e depois tem que voltar e passar tantos dias e volta de novo. Enfim, são vários momentos na Bíblia que fala, mas de uma sessão mediúnica específica, bem caracterizada, tá quando o rei Saul, ele quer saber, que ele sempre fazia isso com o profeta Samuel, para saber como é que o que tinha que fazer para se dar bem nas vitórias, porque até aquele momento ele era o rei ungido por Deus, né? Mas aí Deus já tinha designado para Davi que seria o novo rei, e Saul, com inveja, com raiva, com ira em relação a Davi, ele se volta contra todos os princípios. E aí ele, numa véspera de uma guerra lá contra Davi, se eu não me engano, ele procura uma mulher que fazia que era uma médium na época, e onde ela consegue fazer contato com Samuel. E Samuel vem em espírito, já morto, vem em espírito, já falecido, já desencarnado, vem em espírito e fala para Saul que ele ia perder, que ele não, Deus estava agora, era com Davi, né, não mais com ele. E isso mostra, se a gente for fazendo a leitura do Espiritismo, numa sessão mediúnica, onde um espírito estava se comunicando com do mundo espiritual com o nosso meio físico. Léo, eu vou colaborar com uma passagem bíblica também. Ela está em Lucas 16. Eu tinha comentado contigo sobre ela naquele dia, mas eu não tinha achado a passagem na Bíblia. Então eu vou fazer a leitura
da Bíblia, tá? Depois a gente interpreta. É Lucas 16, do 19 ao 31. É assim. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Acontece que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro, o mendigo, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e refresque minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, mande Lázaro, né, à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa passagem é a passagem que mostra o cara que viveu de regalias e quando morreu se encontrou com espíritos, que eram pessoas mortas, né? Então, eram espíritos. E um dos espíritos, e pediu para que esse espírito lhe trouxesse um pouco de conforto. Abraão disse que não era permitido, o abismo era muito grande entre eles. E depois ele disse: Então deixa que Lázaro vá até a casa do meu pai, apareça para os meus irmãos e lhes dê os testemunhos do que tem depois da morte, para que eles não venham para esse mesmo local de sofrimento que eu estou. Ou seja, pedindo uma manifestação, uma aparição, né? Lá ele disse que não, que se ele quisesse, ele ouviu os profetas da época, que estão lá para isso. Afinal de contas, os espíritos não estão aqui para ficar convencendo ninguém disso ou daquilo, né? Se ele não quer acreditar, é o problema dele. Então, é outra passagem da Bíblia que fala claramente sobre uma comunicação entre espíritos, certo? Não são pessoas encarnadas, morreram, espíritos que viveram na mesma época com Abraão e pedindo que eles se manifestassem, que eles aparecessem para os irmãos, dando testemunho de como é a vida após a morte. Nesse caso, Léo, de acordo com as suas pesquisas sobre o contexto em que o espiritismo está dentro da Bíblia, como você falou no caso, como tem esse caso, como tem o caso do Samuel, o que tu entende dessa questão da Bíblia, do espiritismo dentro da Bíblia e como a força que fazem para tentar esconder ou ignorar essas partes? Eu vejo assim, né, na questão de esconder. Porque assim, quando você conhece o espiritismo com sua doutrina, com seus princípios espíritas principalmente, você consegue visualizar. Talvez quando muitos de nós, acredito que todos nós, vivemos a vida toda ou no protestantismo ou no catolicismo. Eu acho que praticamente nós somos dessas duas linhas. Aí a gente talvez não tenha tido essa observado essa particularidade. Depois, com a visão espírita, muita coisa é que nem história. Conhecer a verdade vos libertará. Talvez depois que a gente vê já com a visão espírita, a gente olha, estava na nossa frente e a gente não via. Porque eu acho que a questão não é nem a questão do Saul com o Samuel, mas a questão do Moisés mesmo.
Deus desceu lá na. Peraí, Moisés, deixa eu escrever bem aqui. Essas coisas aqui pra vocês. Não. Nem mandou um raio escrever na pedra que tinha Isso. matado o pobre Moisés, né? Não é. Sendo que Moisés passou dias e dias lá rezando, meditando para ter os 10 mandamentos. E ele foi 2 vezes. Tanto é que a primeira vez que ele foi, o pessoal achou que ele tinha morrido. Não, Moisés foi morrer. Bora. Larga essa história de Deus, irmão. Vamos adorar aqui um carneirinho, um bezerro de ouro. Mas assim, a gente fala da Bíblia, porque é algo que a gente tem de registro há muito tempo. Mas, por exemplo, como eu falei na palestra, e aí a gente tem que ver a questão espírita de forma geral, a gente não pode também limitar que o espiritismo é só o espírito. É o espírito também, mas tem a particularidade da questão da evolução, de acreditar em um Deus, num ser supremo. É porque assim, todas as religiões são espiritistas. Sim, Ou seja, todas elas acreditam que existe o espírito. Se você acha que quando morrer vai para o céu, eu sou espírita, então todas as igrejas, todas as religiões acreditam na existência do espírito. A doutrina espírita é que é outra coisa. Entendeu? Só que assim, a gente fala muito da Bíblia porque muitas vezes as pessoas usam a Bíblia como argumento para dizer que o espírita não é cristão. Que não segue a Bíblia, ou que aquilo está contra o que está dito na Bíblia. Entendeu? Muitas outras religiões utilizam a Bíblia mais como um escudo para se defender de muitas obrigações, de certa forma, e de abrir a mente para algumas outras coisas que querem se limitar ali. Então, às vezes, a gente pega assim, 2 exemplos, só 2 de muitos que tem na Bíblia, de casos de que antes, na Bíblia já aparecia a consideração de manifestações espirituais, comunicações espirituais, entendeu? Comunicações espíritas, de mediunidade. O médium ele é um elo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então a gente fala muito da Bíblia, até mesmo para mostrar que nós espíritos, nós somos cristãos, seguimos a Bíblia nos embasa também, entendeu? E que, na verdade, a gente perde muito tempo tentando segregar e dividir quando está todo mundo no mesmo barco, ou pelo menos no mesmo oceano, né? Pode até ser barco diferente, mas estamos no mesmo lugar. Pois é, mas assim, uma coisa que eu quero também falar em relação a isso, não é nem questão só da Bíblia. Mas, por exemplo, existe o ateu. O ateu não acredita e pronto. Mas mesmo o ateu. Muitos deles são melhores do que nós. Não, mas mesmo o ateu, ele não pode negar a existência de Sócrates. Ele não pode negar a existência de Platão. E Sócrates e Platão, eles tinham uma visão dessa filosofia da vida. E a gente deveria evoluir. É como eu disse, Kardec ele só colocou isso de uma forma entendível, de 1857 para cá. Mas antes disso, como era uma coisa que todo mundo tinha uma visão e falava de uma visão diferente, mas Platão e Sócrates que viveram uma vez na mesma época, 400 anos antes de Cristo, praticamente, 430, 490, eles diziam o seguinte: existe um mundo de essência, onde que os seres, os espíritos viriam para a Terra para melhorar. O que eu posso melhorar? Eu sou bom, mas eu vou ser melhor ainda. E aqueles que não conseguiam voltavam novamente até conseguir. Então, assim, se você for avaliar isso de novo com uma forma espírita de Allan Kardec, dos livros de Allan Kardec, é espiritismo. Só que 400 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de um negócio que foi no século... Cristianismo, mas era espiritismo. Espiritismo, mas entendeu? Então, assim, são coisas que, mesmo que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da pergunta que o Edson fez. Do espiritismo antes do espiritismo que a gente conhece como hoje kardecista. Eu já deixar tu conseguir, viu, Edson? É só porque eu fiquei só com essas grandes questões que eu achei que era importante. Por exemplo, você falou na palestra sobre o espiritismo ser ou não ser uma religião. Sim. Certo? E assim, é importante diferenciar que a doutrina espírita é uma coisa, o espiritismo não é necessariamente a mesma coisa. O espiritismo, a gente pode dizer que é um grupo de pessoas, para não dizer que é uma religião, né? Que é quase isso.
Mas um grupo de pessoas que segue a doutrina espírita. Tem uma crença. Dizer que a doutrina espírita é religião é a mesma coisa dizer que os 10 mandamentos são a religião, e não são. Eles são a base de uma religião. E a doutrina espírita, assim como os 10 mandamentos, ela é uma base, é uma doutrina, não só para os espíritas, ela é uma doutrina para o mundo. Na verdade, é um manual de conduta. A doutrina espírita, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manual de conduta. Tudo que tem nele é explicando como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer em cada situação, para nos tornarmos pessoas melhores. Não mais espíritas, não menos espíritas, não chegar perto de Deus. É como que a gente deve se comportar, como nós devemos nos comportar para nos tornarmos pessoas melhores. Entendeu? Então, e quem precisa se tornar pessoas melhores? Todo mundo. Todo mundo que está aqui na Terra. Porque para que a gente alcance um progresso, uma evolução coletiva, a gente tem que evoluir primeiro individualmente. Todos evoluindo individualmente, a gente vai ter uma coletividade evoluída. Né? Então, a questão que eu achei muito interessante trazer isso na palestra, eu já tinha refletido sobre isso várias vezes, sobre o que é a doutrina espírita e como isso pode se aplicar para a gente. Isso é só para mim, isso é só para os colegas que vêm no centro, ou se essa doutrina espírita ela pode, e já não é aplicada por muitos ateus, muitos agnósticos, muitos nihilistas, etc. Entendeu? Porque tem muita gente que aplica tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O importante lá são as intenções e as ações. Só muda os nomes que De forma inconsciente, né? Não, e se você fizer uma leitura resumista do budismo, assim, o Buda ele tem outras linhas que ele faz ser budista de certa forma. Mas se você for avaliar Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Buda, Alá, a linha é a mesma. A linha é a mesma. Não guerra, ame o próximo, né? Mas, lógico, o budista tem a questão do ser, de se conhecer, de ver a luz interior. Enfim, tem os detalhes dele que faz a diferença também. O islamismo também tem sua linha, o hinduísmo, enfim. Mas com algo parecido, que se a gente for separar, for fazer tipo, que deveria ser uma coisa básica para todo mundo, seria o amor. Mas falando nessa questão, a gente percebe que é uma coisa em comum em todas essas, até civilizações mesmo, né? Que antes, na Bíblia coloca muito ali a Israel, naquele tempo, como se fosse até então o único país, o único lugar que começou tudo. A gente sabe que nós falou da questão da Índia, né? Questão de outros países. E uma coisa que é comum a tudo isso é essa comunicação com esses espíritos ou com os deuses. Na Grécia tem a questão dos oráculos, né? Que os filósofos se inspiravam, né? Assim como acho que em outras filosofias, em outros países também, a gente percebe muito essa questão, né? Dessa comunicação, de ter alguém que volte, um espírito, ou uma energia, um Deus que orienta, que é consultado de como seguir esse caminho, do que fazer a partir de agora, né? E pegando aqui da continuidade, a gente chega na questão de Jesus Cristo, né? O Cristo, né, como então colocado Filho de Deus, né, reencarnou entre nós, né? E foi até uma expressão que a gente estudou até mesmo no estudo do Evangelho, a questão de ressurreição e reencarnação. Quando a gente pega hoje um comparativo, hoje seria a mesma coisa, né? A ressurreição de Jesus, ela seria a reencarnação, hoje propriamente dita com essas palavras, né? Mas naquele tempo a Bíblia traz como a ressurreição, né? E como você também falou, a questão das manifestações avançando um pouco mais, os Estados Unidos ele foi meio que, não sei se o berço, mas onde iniciou esse processo desse conhecimento, desse espiritismo nessa era mais moderna, né? Aí queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão lá das irmãs Fox, né? E lá foi quando, de fato, os primeiros fenômenos, a primeira comunicação através das batidas, elas começaram a se tornar popular no mundo, né?
Eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre. Eu acredito que acho que assim, tudo tinha um porquê, né? Tudo já Todo o processo, né? estava um processo para chegar Até esse ao momento. trabalho de Allan Kardec lá em Paris, mas realmente o fato das irmãs Fox, elas fizeram com que tivesse uma divulgação maior do trabalho, não dizer do trabalho, mas das atividades que estava acontecendo com ela, e elas tipo conseguiram chamar para elas a atenção que talvez em outros momentos não teve. Ou talvez até pela questão por ser uma coisa mais moderna, entre aspas, né? Isso. Mas habitual, não. Eu acho a palavra mais, como eu vou dizer, que as condições favoreciam. Isso. Porque, como eu disse, todo mundo, em todo lugar, talvez tenha tido umas irmãs Fox. Ou umas irmãs, ou um irmão, ou um homem que fazia isso. Fulano, ele rezou, ele encontra a pessoa. Rezou, ele encontra fulano. Eu sou do tempo da minha cidade de Oeiras que o pessoal tinha um homem que ele rezava na roça e não parecia mais cobra. Ele era conhecido por isso. Ele não era conhecido porque era seu Joaquinzinho, porque ele tinha as filhas dele, que eu não sei o nome delas agora, as netas dele, que são mais ou menos da minha idade hoje. Ele era conhecido porque era a pessoa que rezava, porque tem cobra batendo na roça de fulano. Chama o seu Joaquinzinho que ele rezava e não aparecia mais. E era a fama dele. Depois que ele rezava, acabou-se. Poderia dizer que ele tinha uma certa mediunidade. Certa mediunidade. E assim, em Esperantinópolis tinha um senhor lá, que eu esqueci o nome, que eu tô meio esquecido hoje. Mas o nome tinha um cara lá, um senhor lá, e ele fazia uma reza lá, e depois dessa reza, você não conseguia se levantar. Era assim, por quê? Ainda eu duvido se não faz. Chegava lá e fazia e não se levantava. E só fazia quando ele mandava levantar. Era hipnose? Não sei, não sabemos. Magnetismo, Era magnetismo, era alguma coisa religiosa. Também não sabemos. Aí ele também tinha. Esse mesmo senhor lá, se ele desse. Todo mundo podia servir o copo de bebida. Mas se ele servisse o copo de bebida, você caia, mas um copo não me embebeda. Pois se ele desse um copo de bebida para você. O fulano bebe quantas cerveja, bebe quantas garrafas de cachaça. Mas se ele desse um copo para você sem você ter bebido nada, você se embebedava. Isso é muito comum. Tem uma pessoa que foi meu irmão, conheceu no Evangelho. Não acredito no Espírito, só que ele conheceu um cara que o cara dizia, rapaz, não entra nesse rio não, tem jacaré. Ele saía com o jacaré no braço. Viu? E ele disse que ele ia chegar no jacaré, fazia um carinhozinho assim na papada do jacaré, o jacaré vinha com ele no braço. De lá, ele disse que era acostumado a ver. E tem um caso, isso aconteceu comigo aqui, em Matões tem o caso da luz que persegue, né? Não sei se tu já ouviu falar. Da luz? Tem É aqui. que seria o Pachô Não, pra cá, assim aqui. como eles colocam, né? Não, aqui, e o pior é que eu ouvi isso da boca de uma pessoa que não tinha o menor motivo para mentir pra mim. E ele disse pra mim, só, eu não gosto nem de contar. Porque o pessoal acha que é mentira, eu não tô aqui pra me passar por mentiroso. Entendeu? Se for pra me chamar de mentiroso, eu nem conto. Eu não gosto nem de contar a história. E ele me contou a história. E eu já ouvi de outras pessoas também, que não precisam mentir. Eu já evidenciei E também. ele me contou que ele vinha na estrada de noite, de moto. Lá da luz Um vem, colega perseguindo, né? e viu uma luz. Ele disse, para que mal passa a moto, era no meio do mato que ele tava vindo, acho que de Timon, não sei. Passa mal a moto e viu uma luz. Poxa, esse carro. Era uma luz forte, só que vinha rápido, sempre né? na mesma velocidade, né? Aí ele acelerava. E a luz acompanhava. Aí ele freava para deixar a luz passar, a luz parava. Aí ele disse que quando a luz começou a se aproximar, ele disse pro colega dele, porque tinha uma parte do rio, que eles atravessavam a moto no braço. Porque era um pouco alto, assim, a água, tinha uma águazinha. Aí ele disse pro colega dele, só tá chegando no rio. Aí ele disse com o facão, que ele viajava de noite, ele disse, segura aí que vamos se abraçar com esses caras. Aí ele disse que na hora que chegou que eles jogaram a moto e viraram pra luz, a luz subiu. E é uma pessoa que não tem por que mentir.
Esse fenômeno aqui já ele é bem particular aqui da cultura de Matões, né? Você não sabia, não. Aparelho, são vários nomes que estão dados. E aqui aconteceu um negócio comigo. E eu tenho um amigo, um colega de trabalho, que ele é da Umbanda. Frequente e tal, a madrinha quem é. dele é. E aí a gente tava num lugar um dia, e tava tomando, não sei o que a gente tava bebendo, né? Não sei o que era. Aí ele disse, bota pra mim. Aí eu botei uma dose pequenininha do copo dele, né? Ele tomou, na hora que ele tomou, ele disse, nunca mais. Você nunca mais bota dose pra mim. Eu só achei que foi, rapaz. Eu tô bebinha. O cara é acostumado a beber de quinta, sexta, sábado, domingo. Ele bebe bem mesmo. Bebe bem. Aí na hora que ele bateu, acertou, eu disse, nunca mais você bota dose pra mim. Nunca. Eu tô cheio de que foi, rapaz, pelo amor de Deus. Rapaz, eu tô aqui tontinho, rapaz. Até hoje ele conta. Não, eu cheguei em casa ruim. Minha mulher pensou que eu não tava trabalhando. Aí eu disse, quando eu disse pra ela, não, foi só uma dose que eu tomei. Ela disse, mentira, que eu já vi tu virando litro. Aí, até hoje ele não deixa eu botar nada pra ele. Pois é, sempre existiu essas histórias, sempre existe essa história, sempre vai existir essas histórias. Só que houve uma época, em 1848, precisamente dia 31 de março, onde essas irmãs já tinham essa história, talvez por isso que favoreceu que fosse tomado como pontapé inicial para isso. Porque morreu fulano, chama as irmãs que elas conseguem encontrar. E sabe dizer onde é que tá. Como é que sabe? Se elas estavam em outra cidade, regiões distantes. Naquele tempo, não é como hoje que dava para você ir de avião. Não, foi ela que tava, chegou agora, chegar de avião. Não, era uma coisa mais demorada. Viagem de dias e dias para chegar. Ela chegava e dizia, ó, eu estou sentindo que estão ali, naquela direção ali. E marcava a direção e achava. Às vezes estava perdido mesmo, mas mesmo assim eram coisas que para hoje seria um fenômeno. Imagine há cento e tantos anos atrás. E aí elas tiveram essa situação de tipo, até muita gente diz assim que deveria até fazer um filme da história delas, porque o caso de Wadesville, onde elas fizeram comunicação com as batidas com um espírito de um mascate, foi o primeiro fenômeno que foi registrado. Tipo, até ali era só conversa. Era que nem a história da luz. Falou no bar, falou não sei o quê. Ali não. Houve mais de 200 pessoas que presenciaram uma comunicação. E assim, com certeza, se hoje o povo ainda é incrédulo, mas naquele tempo. Com certeza não. Vamos ver se tem alguma coisa aí que tá batendo nessa parede. Ver se então alguma coisa, se não é enrolação, se não é show. E muitos foram para achar o defeito, né? Exatamente. E não conseguiram achar. Tanto que mesmo assim ainda teve gente que não acreditou. Mas ficou um registro. E aí desse registro, como foi uma coisa que não teve como muita gente desvendar o mistério, saiu a história. A equipe criou força, vigor, que os trabalhos comecem com força e vigor, passando por toda os Estados Unidos, que sempre foi um berço da civilização mesmo, que grande potência também. Uma grande potência, e se estender na Europa. E aí quando chegou na Europa, pronto, foi o assunto do momento. Você tinha coisa para falar de colonização, de como é que tava as coisas, e tinha que falar da história das irmãs. E aí logo em seguida, menos de 10 anos, logo pouco tempo depois, começou a aparecer o famoso. Quem leu alguma coisa sobre espiritismo na vida sabe da história das mesas giratórias, né? As mesas girantes, enfim. E aí isso começou a ser, como é que eu posso dizer? Eu ia até falar isso na palestra. E muita gente gosta de brincar da história do copo, né? Então, do copo. Mês do Ihá. Ouija, né? Ouija. Não, o Ouija não é aquele negócio que do... Tem a brincadeira do copo também. Tem a brincadeira do copo. O Ouija é um tabuleiro. A brincadeira do copo é uma diversificação da mesa. A mesa era a ferramenta oficial. Só que ninguém tinha. Aí a gente pegou, sim. Ele mexe uma ferramenta e vai mexer um copo também, né?
muita gente desacredita da brincadeira do copo, da mesa errada, porque sempre tem aqueles que realmente querem trapacear. Porque não é chegar, botar o dedo e ela sair. Entendeu? Você precisa ter uma mediunidade mais aflorada um pouco. E tem que ter a concentração, aquele ritual todo, toda aquela questão de preparação para aquilo. Então, quando tem dois menininhos aí que vai vou só brincar pra aqui. brincar, alguém pode estar empurrando o copo. O que não quer dizer que em todas as ocasiões, todas as vezes que isso aconteceu, foi porque alguém empurrou de propósito o copo. Entendeu? A gente tem que diferenciar, que separar uma farsa de tudo aquilo que você passa. Não, tanto é que eu pelo menos acredito, sei que pode ter brincadeira realmente, e sei do perigo de ser por causa da brincadeira em si, que aí você acaba trazendo para você. Inclusive, logo após dando prosseguimento à questão dos desenvolvimentos naquela época, teve as irmãs, teve as mesas. Depois das mesas teve o cesto, que era uma cestinha minúscula, botava um lápisinho dentro. E aí, uma parte das comunicações de Allan Kardec, pelo menos de acordo com o livro, como o final, que eu pesquisei sobre ele, uma parte das comunicações era isso. Segurava a cestinha e o lápis mexia e escrevendo dentro da cestinha. E aí vai se diversificando, cada um vai adaptando para a sua realidade e acaba chegando na brincadeira. Porque, na verdade, o próprio livro dos médios, ele alia toda a pesquisa, né, que Allan Kardec, como pedagogo, né, ele passa por todos os métodos, né, indutivo, tal, até que, de fato, ele consegue, como ele falou, codificar. Então, assim, todas as possibilidades ele foi eliminando, parando. Então, assim, por isso que é importante também, um dos livros fundamentais, né, para se conhecer. O entendimento é o conhecimento e o estudo do livro dos médiuns, né? Que ele traz todo o estudo científico, né? Porque de certa forma, você for conhecer, não dá para botar num livro, né? E eu acho que ele foi até econômico. Botar em 5, em 5 você tem uma noção boa do espiritismo. Certamente ele filtrou muita coisa, tirou muita coisa, porque ali ele não foi simplesmente cara que ele não foi só um tradutor, ele foi um codificador e um compilador. Então, e o que é interessante também na história dele é que ele, até então, assim, como a gente sabe que a mediunidade é inerente a todo ser humano, mas ele não era um médium ostensivo. Né? Até então, ele não tinha. Ele era um médium como qualquer pessoa daqui, como qualquer pessoa que vai assistir. Ele não era um médium, como disse meu colega, doutrinado. Outro ponto assim que eu acho que eu até deixei de falar, eu comecei, mas não concluí o raciocínio. Quando eu digo que ele tinha aquela linha que a raça branca era mais importante ou mais melhorada, né, de uma raça. Mais melhorada do que uma raça negra. E naquela época tinha essa linha. E ele era o representante, tem o nome dessa coisa aí, frenologia, parece, se eu não me engano. Ele era o presidente de Paris, da sociedade. Ele foi excluído do grupo, né, mais na frente, porque ele começou a dar crédito. Pois é, aí é o que eu quero dizer. Porque muita gente, quando fala assim de Allan Kardec, que quer te criticar, que é cético. Mas você vai dar valor para um cara que era racista. Tipo assim, a pessoa faz uma leitura do que é. Ele seria a pessoa improvável para iniciar esse trabalho de codificação. Mas a pessoa não, né? entende o que acontece. É que nem. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui que tem nada a ver. De Constantino. Constantino tem uma vida toda errada, mas o Constantino foi fundamental para o catolicismo. Mas é aquela coisa, é aquela frase, né, que se Deus, Jesus Cristo, qualquer obra superior for esperar aparecer a pessoa certa e perfeita, não anda. Não, o que eu quero dizer é que Allan Kardec, se a gente for pegar Kardec até ele começar a visitar o fenômeno das mesas giratórias, Kardec é uma pessoa que talvez a gente até fosse repugnante para todo mundo. Porque ele era pedagogo, beleza, ele era professor, ele tinha a questão, estudava magnetismo, né? Intelectual, mas ele tinha alguns conceitos que hoje não eram bem vistos. Mas ele não era bem visto. Agora, depois que ele vamos dizer, que ele conhece o espiritismo, que ele consegue, faz todo aquele trabalho do espiritismo, porque no filme
O filme foi muito romântico, Claro. né? Mas ele tinha conflitos com a esposa, ele tinha conflitos com a sociedade também, não era só o bonzão. Mas é disso. Mas depois do espiritismo ele conseguiu É isso. redesenvolver, ou como é que eu posso dizer? Se Melhorar. reconstruir, né? Se reconstruir em alguns. E talvez só parcialmente, ele não tenha conseguido melhorar nem 80%. Sim. Né? Mas assim, na época que ele era racista, aliás, na época que ele existiu sendo racista, aqui a gente estava escravizando gente. A escravidão acabou em. Pois é como eu disse. Só que assim, aí a gente pensa, não, mas espera aí, o cara que vem trazer a mensagem, o iluminado, ele tem que ser. Mas não era. Entendeu? Mas é que eu tô dizendo, a gente tem que fazer a leitura do momento. Você nasceu hoje, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, enfim, você nasceu de 1900, vou até botar assim, porque em 1900 já não tinha mais escravidão. Você nasceu sabendo que branco e preto é tudo a mesma coisa. Então, se você faz essa diferenciação, aí porque você está tendo um conceito errado. Mas aí eu já penso assim, de qualquer forma, independente da época, ele foi racista. Sim. Certo? Ele fez a diferenciação baseado na raça. Mas o que eu estou querendo dizer é porque assim, a gente está aqui hoje, e daqui a alguns anos, seremos nós que fomos os caras bem errados, entendeu? Porque nós estamos da mesma forma como ele viveu na época dele, nós estamos vivendo na nossa com os nossos preconceitos e as nossas transformações, desconstruções, etc, etc. O que eu quero dizer é que não dá para esperar o cara perfeito para começar o trabalho. Se o espiritismo fosse esperar o cara perfeito para fazer a compilação e a codificação, não tinha saído. Entendeu? Naquela época, aquela coisa de mesa dançante Mesa dançante mesmo. era um fenômeno que foi preciso para chamar a atenção da galera. Hoje em dia... A gente não vê esses fenômenos. Por quê? Os caras não são palhaços de circo para ficar vindo aqui dançar pra gente. Na época precisava chamar a atenção. Na época de Cristo, se Cristo fosse esperar a galera perfeita para seguir ele estava sozinho até hoje. Quem eram os 12? Dos 12, bicho. Os 12, não vou nem falar o que eu queria falar. Mas os caras mais errados que ele podia achar. As pessoas mais improváveis, né? E, na verdade, ele poderia ter escolhido policiais, ele poderia ter escolhido reis, ele poderia ter escolhido imperadores. Os doutores da lei. Os doutores da lei. Só que, eu acho que mais uma parte dos grandes milagres de Cristo foi mostrar que até aqueles tinham jeito. Então eu acho que o espiritismo também, ele traz essa mudança aqui. Aqueles para Kardec, né? Ele fez com Kardec, Ele pode se reconstruir novamente, se desconstruir, né? Ele fez com São Tomé de Aquino? São Tomás. São Tomás de Aquino, perdão. O cara era, se ele fosse nos Estados Unidos, satanista, o cara era bruxo de sério, teve uma conversão. Entendeu? E aí, foram um dos grandes divulgadores para a época, do cristianismo também, e ele está fazendo hoje, por que não dizer com a gente? Eu estou longe de ser perfeito. Ele já está um pouco mais perto, mas ainda não é. O Ederson também está caminhando rápido, passos largos. Mas assim, hoje a gente está tentando divulgar a doutrina espírita, estamos estudando, aprendendo e aprendendo junto com a galera, justamente para que a gente possa divulgar. Se a gente for esperar um momento perfeito, um ambiente perfeito, as condições climáticas ideais, não vai sair. Vai morrer onde está. A gente vai morrer fazendo evangelho no lar. Eu e minha esposa, você com sua mãe, ou sozinho, ou mais na frente acompanhado, né? Mas a gente vai morrer aqui, entendeu? A gente vai morrer aqui. Então, vamos pegar a gente do jeito que está e vamos evoluindo enquanto a gente divulga. E é até bíblico, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se a gente tem a oportunidade, tem o conhecimento, e a gente se torna omisso... E mais do que isso, porque a oportunidade de conhecimento muitos têm. Nós tivemos a iniciativa e a determinação para estar aqui, com aquele velho estado daqui do passado, para estar dormindo, era para estar descansando. Eu trabalhei muito. Mas estamos aqui hoje. Então vamos a gente, né? Dessa. A pessoa. Sim, continue. Então vamos aqui. Então a gente já chegamos aqui nessa cronologia, nós chegamos a Allan Kardec, né, que foi o codificador. E trazendo para o Brasil, a gente começou a ter as primeiras manifestações, os primeiros trabalhos, né?
A primeira tradução, que eu não estou lembrado o nome, tá, que você falou, e isso aqui aparece muito também lá no início do trabalho no Brasil, da divulgação da doutrina, o Dr. Bezerra de Menezes, né? E até colocado, como você falou, como o patrono, né, do espiritismo no Brasil, né? Aquele que, de fato, talvez ampliou essa divulgação, né, do espiritismo, né, do Brasil. E até chegarmos no maior médium até então conhecido, né, que foi o Chico Xavier. E tanto que eu vi até um dia desse que o Brasil, e eu disse até um porquê, o Brasil ele hoje é tido como o berço, né, do espiritismo no mundo. Um fenômeno que começou nos Estados Unidos, as primeiras. Na França, ele meio que ganhou essa projeção, ganhou essa qualificação. Isso. Mas o Brasil foi tido hoje como o berço. Né? Se não for o berço, é a crechinha. Exatamente. Mas hoje em dia é o maior divulgador, né, da doutrina espírita. Né? Então, assim, como a gente poderia fazer, assim, Eliel, não um paralelo, mas assim, na sua concepção, né? Como você vê hoje o espiritismo no Brasil, né? Desde o seu início lá nas primeiras traduções, né? Que foram lá em 1900 até hoje, né? Eu acredito que o espiritismo está se resumindo aqui ao que nós estamos. Eu vim ter contato com o espiritismo, saber o que era espiritismo mesmo. Eu já falei isso, falo sempre, em 2007. Antes via alguma coisa, essas histórias sempre acontecem, a gente sempre sabe dessa história, mas nunca ninguém sabia que existiu um Allan Kardec da vida, que falou do espiritismo, pá. Mas saber mesmo o espiritismo com algo mais correto, explicado, O porquê de sério, aquele negócio falado por falar, espiritismo Allan Kardec. Sim, o que quer dizer isso? Para muita gente não é nada. É só um nome. Espiritismo Allan Kardec. A pessoa que vê espírito, eu tô vendo espírito, tá voando. Eita, sou do Allan Kardec. Eu acho que foi assim. O que nós estamos aqui hoje, que todos nós, talvez, não sei, acredito que o Cristiano falou que foi com o tio dele, não sei, a Verlânia, a Aurélia também, com certeza, teve situações, mas ela não sabia que era ligada ao espiritismo. Talvez você. Gente lendo mão na rua. Cigano, enfim. Eu tive uma formação católica pela minha avó, que era muito católica, minha mãe, que até hoje é da Igreja Mundial hoje, mas teve toda essa base católica, enfim. Então, assim, quando aconteceu esse episódio na Europa, e esse episódio tomou conta do mundo todo. E lógico, naquele tempo não era que nem hoje, que você faz aqui e amanhã está em todos os jornais, aquela coisa toda, você vê o país. O país é espanhol, né? Isso. É o país, enfim, aqueles jornais todos, Le Monde. Já traduzidos. Enfim, então não é uma coisa que você tem a informação como tem hoje. E eu vi a data depois, 63. Então não foi nem da questão do livro dos espíritos do Allan Kardec. Foi das mesas giratórias mesmo. Então, quando chegou no Brasil, as pessoas, tipo, fulano, tá acontecendo isso aqui. E talvez muita gente tinha algo parecido, mas olha, então, não é só aqui, tem em outro lugar também. Então, aquilo deve ter despertado em alguma pessoa. Como tu colocou a questão lá de Belém, né? Da mulher do táxi, né? Então, assim, muitas situações que aconteceram, a pessoa fala, olha, mas tá acontecendo isso aqui na França. Saiu no jornal, lá no Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Um mês depois, 2 meses depois, saiu no Diário de Pernambuco, em Recife. 3 meses depois saiu em Fortaleza. E logo, lógico, isso foi os 3 primeiros, mas depois todo mundo deve ter. Quem tinha acesso à informação, que também é uma coisa que talvez hoje não seja nem para todo mundo, imagina naquele tempo. Mas o patrão, mesmo assim, ele falava para os seus empregados, aconteceu isso. Ou então comentando na mesa de jantar, na mesa do almoço, no café da manhã, os empregados ficavam sabendo e passavam para os outros. O famoso rádio peão. Ponto. À medida que tinha informação do que acontecia nesses episódios, que até o Allan Kardec fala isso em algum lugar que eu não lembro agora. A curiosidade. Da curiosidade vai para a parte filosófica. O que é a parte filosófica? Saber o que é. Aí você se aprofunda. Você pode. O que é isso mesmo? Isso aí é crânio de macumba. Isso aí é mentira. O que é isso aí mesmo? Vamos ver o que é. Aí quando você se aprofunda,
Aí você vai e quer descobrir mais, aí com a tradução dos livros, e aí não foi Bezerra de Menezes, mas foi Teles de Menezes que fez a primeira sessão mediúnica, o primeiro centro espírita do Brasil, tudo lá na Bahia. Ele começou a abrir isso, tanto que foi formado logo depois o Grupo Confúcio. Aí sim, do Grupo Confúcio, que foi a preocupação. Não, mas já que nós estamos aqui entendendo, já que eram tudo cara que tinha viajava para fora, sabiam ler francês, sabiam ler inglês, sabiam ler em outras línguas. Mas bora botar em português para o pessoal também saber. E aí o cara foi traduzir. Aí ele foi que ele fez. Aí, coisa de Deus. Ó, Dr. Bezerra de Menezes. Olha esse livro aqui para você dar uma lidinha. É como eu disse, o Dr. Bezerra de Menezes, a gente é do Espiritismo, a gente sabe do homem importante que ele foi. Mas a gente não pode associar que ele foi importante e foi o homem que foi porque ele era espírita. Foi tipo um casamento. As qualidades morais também. Que ele As qualidades morais, que é a educação moral que o Espiritismo também prega, né? Reforma íntima. Então, assim, ele fez uma. Lógico, ele deve ter melhorado, com certeza. Mas ele já era uma pessoa iluminada, ele já era um espírito de luz. Tanto é que até fala que ele teve algumas encarnações que foi, se eu não me engano, um imperador, enfim. Enfim, eu sei que tem essa parte e que o Espiritismo hoje no Brasil, por mais que a gente faça esse trabalho, é um trabalho importante que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui no grupo Crescendo, divulgar a doutrina espírita. É falar o que está acontecendo mesmo, as pessoas desmistificar aquela ideia de que é só espírito voando. Eu vou passar essa espírito para ver alma. O que a gente está fazendo é o que o Bruno, né? Bruno fez por você naquele dia, mas eram só 2 pessoas sentadas na cozinha. Ou na sala do seu na cozinha do hospital mesmo. Na cozinha, na recepção do hospital. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de contar, fazer a mesma coisa que o tio fez comigo, que você. A gente está tendo a oportunidade de passar para quem quiser ouvir. Não importa, isso está no YouTube, quem quiser assistir. E aí, às vezes, abre aquela curiosidade. Na verdade, comigo, eu conversei com meu tio, eu tinha 17 anos. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu vim me aprofundar, me tornar espírita com 30. Entendeu? 30 anos. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando chegou o momento, a oportunidade de eu conhecer o espiritismo, eu já tinha aquela passagem. Já tinha aquela vivência. Aquela vivência e o caminho já estava aberto. Então, o exemplo dele facilitou o meu ingresso ao espiritismo. Então, o que a gente tenta fazer hoje é ser esse primeiro contato que eu tive aos 17 anos, que você teve, não sei quanto, que você teve, aquele primeiro contato para que alguma pessoa se interesse. Claro, alguém pode acabar não se interessando, eu não entendo como. Porque realmente é muito interessante. É muito interessante quando você pega o raso e quando você se aprofunda no espiritismo, ele vai ficando cada vez mais envolvente, né? E a gente está fazendo isso para que alguém, achei interessante. E o que é? E como é? E aí pega um livro e participa de um estudo, de um aprofundamento, entendeu? O que a gente tenta fazer foi o que esses anjos fizeram por a gente despretensiosamente muito tempo atrás, né? Sim, eu vejo a tua pergunta assim, interessante, porque eu vejo algumas pessoas, aquela questão assim, fulano é espírita, beleza. Então, se fulano é espírita, então eu acho que agora vou ler para ver por que ele é espírita. Eu digo isso porque quando eu entrei na maçonaria, lá na maçonaria a gente acaba sabendo quem são os irmãos famosos, né? E acaba falando, o vice-presidente da república é maçom, fulano é maçom, Betânia é maçom, não sei o quê. A gente, então, aí você começa, sabe, tem 3 irmãos que eu soube que era, e aí de certa forma eu quis ter curiosidade de saber como é que era a vida deles. Aí eu falei, interessante, tem uma relação mesmo deles, porque eles são da maçonaria. Do mesmo jeito eu vejo em algumas pessoas, eu falo isso pela minha família, porque que elas se interessaram às vezes, ou se for o caminho que elas se interessaram, outra coisa, talvez foi a visão que eu tive, que foi errada, mas pareceu que elas se interessaram porque famosos são maçons, são espíritas.
Sete Bruno, já falecida, já desencarnada. Algo lá, né? Paulo Goulart, o marido dela. Enfim, aí, mas Paulo Fernandes é espírita. Edson O Jorge, da dupla Jorge Matheus, é espírita. Edson Celular é espírita. Então, assim, são coisas. Sim. São coisas assim que. Finalmente eu tenho alguma coisa em comum com essa galera grande. Né? Não, que as pessoas acabam vendo assim, mas por que elas são espíritas? O que foi que fez elas serem? Aí, pelo interesse de ver por que elas são assim, que até pela curiosidade. E aí, de novo, que Allan Kardec fala. Ele fala que tem 4 fases. A curiosidade, a filosofia, que é a parte que você se aprofunda. A parte da divulgação, que é onde você acaba falando. E aquela parte de assimilação, que é onde ele acredita que um dia vai ser uma crença universal. Todo mundo vai ter o espiritismo como uma crença universal. Ponto. Mas eu acredito que, por exemplo... Eu até me lembro uma frase que eu já ouvi, assim, que diz que o espiritismo ele não é uma religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Isso, é o futuro das religiões. Que se você conseguir enxergar o protecionismo, conseguir enxergar todas as religiões com a visão espírita, vai ser uma evolução. Você não precisa ser, eu acredito que... Mas acredito, como eu falei, o espiritismo não é só espírito. Não é só a comunicação. Mas não é só a comunicação, é a evolução pessoal também. A moral, os valores, né? Aí eu acredito assim, que pessoas como o Chico Xavier... Chico Xavier foi perfeito pra mim. Foi um cara que errou o quê? Ele errou talvez nas falas, mas eu acho que até pra tipo, como é que eu posso falar? Pra mostrar mesmo, gente, eu sou que nem vocês, eu falo uma brincadeira, eu me estresso com alguma coisa, mas o cara que doou a vida toda. Eu li um livro, um dos primeiros livros que eu li assim, fora do Pentateuco, ele era sobre mediunidade, e ele dizia assim, que os médiuns são criaturas que eram tão endividadas Exatamente. que Deus dá a eles a oportunidade de trabalhar mais para ver se consegue pagar. A gente não é melhor que ninguém, a gente... O médico ostensivo, eu estou tentando falar a palavra correta. O médico ostensivo, ele tá muito pior do que a resto da galera. Então ele tem que trabalhar mais para pagar mais. Eu fico pensando, pô, Chico Xavier, ele aprontou demais, cara. Só que na verdade... Mais de 400 obras. Pelo potencial mediúnico, ele deve ter aprontado muito para vir pagar e realmente ele teve essa consciência e trabalhou incessantemente. A gente também entende que existem médiums que vêm por opção para ajudar a trabalhar. Sim. Mas a gente não pode esquecer que Chico Xavier passou por todo o progresso, todo o processo que todos nós passamos. Então, em algum momento, ele já errou muito. Assim como eu, assim como todo mundo, errou e eu acho que eu ainda erro um bocado. Todos nós. Mas a forma como ele se entregou ao trabalho dele é uma coisa assim realmente... Será que Chico Xavier seria uma reencarnação de Allan Kardec? Porque ele disse que ele, quando leu primeira vez que ele leu, 11 anos, se eu não me engano, o Evangelho, ele sabia partes e partes decoradas. Tipo assim, ele estava vendo a primeira vez. Ele poderia até ser talvez um dos espíritos que ajudaram na qualificação. Ou algum contemporâneo que se envolveu na época, né? Porque assim, às vezes é que eu me esqueci o nome do espírito que conversa com o Kardec, que fala pra ele, em outra vida... Espírito da verdade? Não. Às vezes a gente... Tem um nomezinho do espírito que diz pra ele, olha, em outro momento nós vivemos juntos e seu nome era Allan Kardec. Ele depois, então, a partir de agora eu vou chamar. Às vezes a gente, mostrando justamente porque a gente ainda precisa evoluir muito, às vezes a gente fica muito apegado com esse negócio de que fulano assim, ele tem que ter filho de alguém grande, fulano é encarnação de não sei quem. Só que na verdade existem, né, encarnações de pessoas que foram muito significativas no passado, mas na verdade isso não importa. Né? Para a gente, principalmente, que está estudando, a gente ficar com essa visão da megalomania, ficar falando que era muito bom. Ele foi a encarnação do próprio Jesus. Ele foi a encarnação, não sei quem. Não importa, entendeu? Por quê? Porque isso é uma forma, às vezes, uma artimanha da gente para achar que não sou a encarnação de ninguém grande, então não preciso trabalhar como o Chico Xavier trabalhou. E a gente precisa, entendeu? Sendo a encarnação de quem for, sendo nós somos a nossa própria encarnação. Se eu estou ruim hoje, eu era muito pior antes, então eu não quero nem saber que eu fui. Porque eu vou morrer de vergonha.
Aqui, mas continuando a resposta. Pessoas que nem Chico Xavier, Zíbia Gaspareto, Ivone de Amaral, próprio Bezerra de Menezes, pessoas que construíram, fizeram um nome, Eurípides Barçanufo. ele Bossa Novo, fizeram uma história no espiritismo no Brasil, Divaldo Franco, né? Porque o Divaldo Franco tem 95 anos, eu fico perguntando, e depois dele? Quem será? Né? Porque Divaldo Franco, quando o Chico Xavier era vivo, ele já era Divaldo Franco. Divaldo Franco. E Divaldo Franco tem 95 anos, meu amigo. Assim, o cara, ele não é daquele aí. Também tem uma obra bacana. Tem uma obra e bonita, e assim, e sem falhas que você pode. Sejamos úteis para ver se Deus segura a gente até os 95, né? Porque tem uns que nem merece, né? Nem vale. Aí a pergunta é, o que seria depois dele, no caso, né? Porque eu acho que qual o segundo grande. Temos o grande nome do espiritismo no Brasil, Divaldo Franco. E o segundo nome? É grande como Divaldo, não vejo. Assim, não ainda não encarnou, ainda não reencarnou. Na verdade, não de grande proporção. Não de grande proporção, não que esteja na mídia, porque Divaldo Pode Franco. até ser que tome depois. Não, desencarne dele, Divaldo né? Franco, ele era o Dutra do mundo. Não, Divaldo. Você vê assim, Divaldo Franco, ele não só é um grande homem, um grande espírito, como ele tem essa visão de, como Chico Xavier teve muito tempo atrás, de se expor na mídia, porque você se expor, olha, imagina Você está sujeito. Xavier, naquela época, com aquelas compreensões, com aqueles preconceitos, entrar na TV aberta, onde que tinha, né? Porque a gente não tinha nem TV a cabo, nem Tupi, né? Na época, não sei. para dizer o que dizia, ele devia ser muito apedrejado. Ele devia ter haters. A dar com pau, entendeu? Então, ele pode se expor, o Divaldo Franco também faz isso, e às vezes a gente tem outros grandes velhos trabalhando muito e que não estão no stream, né? Não estão aparecendo, não são reconhecidos como deveriam. Mas a gente volta para aquela dúvida. Eu sei que vai aparecer alguém. Agora quem? Para ter essa referência, né? Agora perguntar quem. O Chico Xavier tem uma situação muito interessante para ele, né? A do Pinga Fogo eu acho uma das mais educativas que eu vejo. Mas assim, falei da questão da menina lá do BBB, mas também tem um episódio também que foi registrado pela televisão, uma reportagem que não sei se vocês viram. Que a luz entra no quarto No dele, dia né? que ele desencarna, né? Não, Tá vendo? não. Não, ele estava hospitalizado. Tava internado. Foi a mano ou foi a mãe dele que. Foi os dois. Os dois, né? Foi os Que dois. visitaram ele. Aí é que tá. Que ele captaram, né? Eles botaram, ele falou, vamos filmar, vamos. Aí o cara botou Na janela do quarto. a câmera lá e foi Aquele fecho de luz desceu, né? foi mexer no sistema de áudio. Aí eles fizeram a reportagem toda, beleza. Aí depois foram ver, na que ele foi ver o vídeo e viu que tinha duas luzes. Que... O Chico Xavier ele conseguiu fazer a grande emissora da época, entendeu? Convencer todo mundo de que o espiritismo existe. E aquilo é real porque hoje em dia você pode não acreditar. Mas naquele dia realmente aconteceu. Né? E ele até falou também que no dia que ele fosse desencarnar seria um dia de muita alegria pro Brasil, que foi o dia que o Brasil ganhou a Copa, né? Trinta de A gente vê Então, muita. ele conseguiu colocar o espiritismo, mesmo sem dar uma palavra, em todos os horários da televisão. Divulgar, né? Durante muito Divulgar tempo. a Até doutrina. hoje a gente assiste esse fenômeno que aconteceu naquele dia, porque foi uma coisa gostosa. Não, e assim, não é só ele ter feito isso. É como ele fez isso. É o que mais. Por isso que eu digo que é educativo, porque me chama a atenção como ele falou. As formas que as pessoas perguntavam pra ele, tipo assim, mas Cristiano, por que você fez isso assim, assim, assado? Tipo, te peguei. E ele, educado, humilde, manso, responde uma tranquilidade que você fica até calmo. Desarma a gente, né? Desarmando todos que Como estavam. ele fazia, né? Isso. Enfim. Daí, Eu acho que
basicamente o que eu já tinha notado aqui, a gente já fez uma resumo. pincelada por Tu tudo, vai soltar o ombro. né? É que basicamente assim, do que eu tinha notado, a gente já deu uma volta por tudo já. Pois então, a gente... Bom, eu quero só dizer que o que eu deixei de falar foi a questão assim, que agora, não agora, mas como uma linha de metodologia, o Espiritismo tem os centros espíritas que trabalham, o que eu falei ali. Faltou isso eu falar. E hoje existem os centros espíritas que fazem isso, esse trabalho da divulgação da doutrina, onde não é só falar da doutrina, não é só palestra, mas tem a questão do passe, tem a questão do atendimento fraterno. Chegaremos lá, meu pai Deus. Porque assim, são coisas que tá na doutrina também. É porque assim, na verdade, o centro espírita precisa oferecer muito mais do que a palestra. É uma demanda que vem, vai ser demandado. Porque se você dá, por exemplo, você está aqui, dá uma palestra, muito boa como você fez hoje de novo. Entendeu? Quem sabe no futuro a gente solte a primeira, né? Vamos deixar de bônus aí para mais pra frente. Mas assim, é uma palestra bacana. A gente quer saber um pouco mais. Aonde é que eu vou aprender mais? Entendeu? Então o centro espírita não pode só te soltar no meio do mundo. Porque o cara quer aprender mais, ele vai vir aqui. Ei, vem cá aí, se eu quiser estudar um pouco mais, a gente vai ter o estudo do Evangelho Eu estudar nas obras básicas, né? nas obras A gente pode ir básicas, com a o gente vai tempo. ter aqui no YouTube e vai ter também presencial. E depois disso, algumas pessoas podem precisar de atendimento, montar alguma coisa, e etc., e de desenvolvimento, e etc. Então a gente precisa, aliás, todos os centros precisam ter um pacote, né? Assim, precisa ter, não só... Os três momentos, Cara, eu né? assim, uma coisa que eu gostei da vez da semana passada foi uma coisa que o Romulo falou. Que me chamou a atenção, que eu fiquei, até hoje eu fico martelando assim de vez em quando eu penso assim. Ele falou assim, teve uma situação em que o espírito lá se apresentou e, pelo que eu entendi, todo mundo era espírita, mas ele disse que não souberam lidar com a situação. Então, tipo assim, às vezes você, eu conheço a doutrina espírita, eu sei alguma coisa da doutrina espírita, mas não é porque você sabe de alguma coisa da doutrina espírita que você está apto para instruí-los, né? Às vezes ele não se preparou, sabe que tem, sabe que pode acontecer e não se preparou. Acontece demais, acontece demais. Não só com espíritas, mas com todos os setores. Pô, chega, tu pensa assim, tu trabalha nos Correios, ou no Bradesco. Tu tá aqui em Matões, uma cidadezinha pequenininha e tal. Qualquer hora, pode chegar uma pessoa com necessidades auditivas. Tu sabe falar Libras? Sabe se comunicar em Libras? Fudeu, né? Então, assim, você sabe que pode passar por isso. Você sabe que precisa aprender. Você deveria estar preparado, mas não está. E aí depois é que vem, cara, eu podia ter resolvido o problema desse. Vou estudar Libras. Vou me preparar para me comunicar com essa pessoa, quando ela precisar, ou com qualquer outra pessoa que apareça. Entendeu? Então, a mesma coisa com a gente. Tá aqui, eu sei o que é espiritismo, eu sei o que são situações de ajuda, de atendimento, entendeu? E eu sei que a qualquer momento eu posso precisar agir e devo. Por quê? Sempre que quando há uma manifestação dessa, alguém pedindo socorro. E aí ele pega, acha um coitado do médium que não se preparou e disse, rapaz, finalmente alguém com quem eu consigo me comunicar. O cara tá mais pedindo do que ele. Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí pela Obrigado a você. Muito bom, muito pontual. Você acredita mais em mim do que